Ô, Lia, a gente pode dar aula de combate à ditadura para os americanos? O que você acha disso? Muito boa essa entrevista do Jamil Chad, né? Como é que você tá? Ai, olha, eu não tinha visto ainda, que depois eu falei, até acabei de falar pro meu marido, eu acho que depois eu quero ver inteira, porque... Primeiro, boa noite. Boa noite! Obrigado por ter vindo, viu? A gente sabe que tá corrida aí, Dia dos Pais, a criançada toda, a Não, gente Dia dos sabe como é Pais que tá. aqui foi em março, a gente não comemorou hoje, não. Ah, é verdade, verdade, verdade. Mas é aniversário da minha sogra, criançada, aquela coisa, férias. Mas a gente pode conversar um pouquinho, sim, com o pessoal lá nos Estados Unidos sobre, primeiro, reconhecer uma ditadura, né? Porque acho que eles têm dificuldade, acho que eles não perceberam muito bem o que é uma Mas ditadura. acho que tá tudo normal. Acho que tá tudo Estão normal, achando. tá tudo... Ô, Pedro, eu tenho uma prima Uhum, americana. uhum. Uma irmã do meu pai, ela emigrou nos anos 80. Ela se casou com um Com o americano. estadunidense, Uhum, descendente de italiano, por acaso, uhum. e migrou para os Estados Unidos, pronto lá, casou, viveu, vivem até hoje. Ele faleceu, inclusive, agora ano passado, fiquei sabendo. Uhum. E eles tiveram 2 filhos que não tiveram contato com a cultura brasileira. Quando a minha tia foi para lá, na época, eles moravam em Massachusetts, e a cultura local e a quantidade de contato que ela tinha com gente latina ou brasileira é muito pouca naquela zona, Uhum. naqueles anos 80. Ela foi ter um pouco mais de contato com latinos quando eles mudaram para Nebraska, Nebraska que fica Las Vegas, né? Eu Nebraska e sempre Las Vegas. confundo É. Nebraska com Nevasca, que para mim é tudo igual. Mas, enfim, eles mudaram para Las Vegas, os meninos já quase adultos, terminaram a escola lá, ela Uhum. trabalhou lá se aposentar. Não, não, Hoje ela é, está aposentada. Las Vegas fica em Nevada. Nevada. Isso. Nevada. Pronto, eu confundo até porque a geografia americana me Uhum. interessa tanto quanto tomar injeção na testa. E para quem pensar em Botox, eu sou Eu, contra eu, lem- eu- eu Botox. lembrei de Nevada por causa do Poderoso Chefão, né? Que os Isso, cassinos eu da só família lembro que é Las Corleone é em Vegas. Nevada. Aí às vezes os nomes são um pouquinho parecidos, às vezes faz aquela confusão. Uhum. Bom, resumindo, eles não tiveram esse contato. Ela falou, a minha tia tem hoje dificuldade em falar português, ela esquece muitas palavras, Uhum. porque mais de 40 anos lá, né? E Claro. pouquíssimo contato ela teve durante muitos e muitos anos com Uhum. brasileiros, só falando inglês para todo lado, é normal. Os meninos não tiveram acesso à cultura, mas eles conheceram muito a cultura latina. Inclusive, a minha prima, que ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, a gente tem meses de diferença, ela divorciou e aí se casou com um descendente, acho que de mexicano. Eu acho que é de mexicano. Ela me disse, mas eu sou muito ruim de lembrar as coisas. Mas eu sei que ele é latino. Mas ela disse, não, ele é americano, os pais dele que eram imigrantes e tal. Porque eu fui perguntar como é que estava a vida deles agora com o Trump, porque eu sabia que ela estava casada com um latino. Uhum. Ela, apesar de ter nascido lá, ela é vista por eles como latina. Gente, ela é muito parecida comigo, assim, Uhum. fisicamente. Por incrível que pareça, a gente tem uns traços muito parecidos em alguns aspectos. E só que ela é um pouco mais clara que eu. Uhum. Então, tipo, ela alisa os cabelos, ela não tem cabelo liso. Ela não tem aquele nariz super fininho, assim que nem o meu, que nem é muito bolinha, mas também não é tão fininho. Então ela tem traços que realmente que você olha assim e diz, uma mulher latina. Não, tá tudo bem por aqui, tá tudo normal, não percebi nada. Então eu não sei se não tá pegando ainda para ela lá na comunidade, na bolha dela, Uhum. ou se realmente, porque ela é aquela estadunidense muito padrão que a gente vê de filme, até o estilo dela de se vestir, o jeito dela de falar, Uhum. o nome dela é Michelle, ela é uma simpatia, eu gosto muito dela, de vez em quando a gente troca figurinha, a gente conversa, mas ela tem aquele jeitão assim, bem clichê estadunidense que a gente vê às vezes no filme, né? Aquelas Uhum. mulheres com as unhas desse tamanho, com a roupa mais extravagante, andando no Meio SUV com 2 fancy, né? filhos, Que né? o pessoal Meio fala. fancy, ela é desse jeito. Uhum. Uhum. Fancy, pra quem não sabe, é Então, o pessoal assim que gasta, que gosta de se vestir bem, gosta de viver bem e mas não tal. são, Mas não é rico necessariamente. não é rico, exatamente. É o pessoal que é classe média, que tem que Uhum. trabalhar Uhum. para. Pra Inclusive, sustentar ela, acho que tudo. não. E eu acho até que ela não fez faculdade, então ela Aham. tem, ou seja, o tipo de trabalho que ela tem
não são trabalhos assim, com remuneração tão alta quanto uma pessoa que tem uma formação maior lá. Mas tudo bem, vivem. Mas eu fiquei preocupada, porque na época eu não sabia se o marido dela era imigrante ou descendente de imigrante, se ele tinha nacionalidade ou não e tal. Mas ele chegou a nascer lá. Então, mas assim, é uma coisa muito, não, na minha casa tá tudo bem. Eu sinto que é um pouco isso, então tá tudo bem. E ela não acredita que ele vai ser reeleito, sabe? Mas eu sinto que ela é uma pessoa realmente muito apolítica. Eu acho que, no geral, o estadunidense, pelos comentários que eu vejo em redes sociais, coisas que a gente lida, mas quando teve essa história lá de que tirou o TikTok, que a galera foi conhecer o que era a China, indo para as redes chinesas e tal. Era o Red, não era? Que a galera foi a rede social do chinesa. Não tô te ouvindo, tá mudo. Você ficou mudo, Tinha Fusca. uma outra rede Ah, voltou. chinesa chamada Red, né? É isso. Não, Isso. eu me muto às vezes para não dar muito som aqui. Peraí. Era Assim. Red o quê E que que é a mesmo? galera foi lá e, tipo, e ficou sabendo, nossa, mas peraí, como a China é assim tão evoluída? Eles são muito presos na própria casinha, muito, assim, Red bitolados na Note, o própria nome. bolha. Red Note, isso. E eles acreditam, assim, eu às vezes tenho uma sensação, pelos comentários que a gente vê em redes sociais, em comentários de vídeos, de X, do Twitter, etc., quando eu vejo comentários de pessoas de lá, é que parece que eles acreditam que eles vivem naquelas histórias que Hollywood conta. Essa é a Sim. sensação que eu tenho. Que eles acreditam mesmo que aquilo ali No sonho é os americano, essas Estados coisas Unidos, o todas. sonho americano, American Way of Life, nós somos incríveis, isso aqui é América. Gente, eles não sabem que a América é um continente. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça de lá que foi morar na Austrália, e aí ela estava num grupo com pessoas da Austrália, ela dos Estados Unidos e tinha brasileira falando, gente, nossa amiga estadunidense, ela não sabe que a América é um continente. Ela, não, mas como assim, gente? Não, América, isso é América. Não, eu sou mesmo América, eu sou sul-americana. Se elas conversando em inglês. E ela, tipo, você via assim, a cabeça dela bugando, porque ela não conseguia entender. Não, mas como assim? É América. Mas Canadá não é América. Não, É mas como América, assim? sim. Não sabia a diferença de país e continente para começo de conversa. Então é assim, e é uma pessoa, teoricamente, com estudo, tá lá tava fazendo, era o pessoal de faculdade que estava indo, foi lá, acho que fazer doutoramento, a pós-graduação, e você fica em choque, porque não é a pessoa que acabou a escola e nunca mais quis saber de estudo, porque não dá para culpar só a escola. São pessoas que realmente são muito críticas. E aí a gente tem o Trump. O Trump, eu falo, não é estranho o Trump ser o presidente dos Estados Unidos para mim, Não. mesmo eu não tendo morado lá, mas porque pela experiência que eu tive com pessoas de lá, realmente é o que eu vejo, é o que eu percebo. Posso estar errada. A verdade é que é um país que eu nunca tive a menor vontade de visitar na minha vida. Nunca quer dizer, ai, vai Cara, pra Disney. Nunca, juro. Não vou falar uma mentir, coisa não. para você, falar uma coisa para vocês, né? Eu visitei 2 vezes os Estados Unidos. Não fui para Disney. Igual os amigos lá do Viar. Eu fui 2 vezes para Los Angeles a trabalho, porque lá tem tinha a principal feira de games, né? Hoje em dia elas são feitas mais digitalmente do que outra coisa, né? Uhum. E eu fui para lá, uma das vezes foi. Não, aliás, as 2 vezes que eu fui, o Trump já era presidente. E tava tendo muito mais shooting nas escolas, então tava bem complicado essa questão das armas lá dentro. Mas isso já é até bem antes dele. Já tá. Não, desde os anos 2000, na verdade, né? Ele só potencializou isso. Era um Sim. problema que já estava rolando e até uma discussão que envolve os próprios games, né? A questão dos jogos violentos e tal. Sim. Se eles são gatilho ou não, né? Mas a percepção que eu tive, assim, é que, assim, é um país, saindo um pouco dessa questão do American Way of Life, é uma terra que, assim, você para para pensar em indústrias de ponta, a questão da tecnologia, você para pensar a questão cultural. Assim, Lia Sérgio, falando isso como uma pessoa que critica a cultura americana, ele é um país interessante, mesmo pra gente que é de esquerda, mesmo pra gente que é, tipo, meio comuna, assim, porque é um país que... Porque é um país que, assim, bem ou mal, assim, é uma cultura que você percebe, estando lá, o quanto eles influenciam o resto do mundo. Isso é uma coisa que eu senti muito, assim, estando de corpo presente lá.
Mas é exatamente o que você falou. Eles não têm ideia, eu acho que o americano médio não tem ideia do poder que eles têm no mundo todo e do quanto eles podem ser nocivos, inclusive, em cima da ignorância deles. Tem um vídeo muito legal, que acho que você já viu esse vídeo, de um chinês, que ele vai falando, ele fala para os estadunidenses como é vazia a crítica que eles fazem, querem chamar a China de comunista e etc. Esse vídeo é muito maravilhoso, porque ele descreve muito bem realmente o que acontece lá, que, na verdade, os Estados Unidos, eles não... Tudo que eles têm de tecnologia de ponta, tudo que eles têm de produção científica realmente relevante, tudo que eles têm de produção cultural grande e importante foi produzido por imigrantes. Sim, é uma terra de imigrantes. É uma terra criada e produzida por imigrantes. Você não tem quase nada que seja genuinamente, o pouco que você tem que você poderia considerar genuinamente estadunidense, eles tentam destruir, que é o povo nativo. O que é realmente estadunidense é o povo indígena. E aí eles É o povo dizimam. nativo. Ou talvez, se for considerar o que os primeiros colonizadores que vieram, que construíram, até como no Brasil, que é a cultura africana. Você tem alguma coisa que foi construída que, igual no Brasil, se moldou lá, de acordo com a miscigenação e a mistura você tinha de pessoas africanas tiradas de diversos lugares e construiu o que é a cultura. Você tem lá no sul dos Estados Unidos a cozinha, por exemplo, na cozinha a cultura crioula e cajun, a questão da a mistura com os mexicanos da santeria, das religiões diversas, mas é muito nichado. Eles têm aquela transformação. Tem um estilo de igreja protestante que só existe nos Estados Unidos e que foi muito uma mistura do jeito de cultuar dos povos africanos que trazidos para o contexto cristão e criou aquele tipo de igreja mais que você fala, mais animado, cheio de música, não sei o quê. Isso também é uma cultura que foi um legado. E pode dizer que é uma coisa, mas é um pouco que eles têm que é genuinamente deles, eles não dão tanto valor. Eles consideram tudo como cultura de segunda classe, que é uma cultura que não é interessante, que é uma cultura que não é importante, e a gente sabe que isso não é verdade. Não, isso que você falou do imigrante é isso que eu senti de agradável lá, e sobretudo a costa oeste, que geralmente é mais progressista, mas aí entra no que o Jamil estava falando pro Juca Kfouri, eles também fazem uma crítica muito vazia ao americanismo deles, assim, é uma coisa que você vê que não ataca o problema, que é eles serem porta-vozes do capitalismo, sendo que eles podiam ser muito mais do que em si. Eu acho que essa é a ruína deles. Eles não conseguem transpor isso. Mas é muito difícil, porque pensa, é muito difícil transpor. Porque a China, a China, uma coisa importante de ser dita. Não, sim, mas eu tô falando, mas é importante dizer, a China, se você pisa lá e você conversa com um chinês, sim, eles são porta-vozes do Partido Comunista Chinês, mas eles já transpuseram o sistema. O sistema, na verdade, é eles. E os americanos eu não vejo isso. Eu vejo eles refém do dólar, eu vejo eles refém do que tá rolando hoje ainda. Desculpa te interromper. Vai lá. Mas eles. Não, mas você está muito certo, é certíssimo. Não. A China, o que eles fizeram? O chinês, eles têm o jeito de pensar o nacionalismo do chinês não é vazio. Porque o nacionalismo da China. Alguma coisa aconteceu Desculpa. lá? Imagina, tranquilo. A pessoa que tem TDAH sente qualquer movimento ao redor, ela se distrai. Aí tinha alguém no sofá fazendo assim com a mão e eu pensei que queria falar alguma coisa. Eu tomei um susto e eu... Gente, eu explico, é porque meu filho tá lá no quarto com... Agora ele tá dormindo, ele fez uma pequena cirurgia, tá em recuperação, e aí eu fico alerta. Alguém mexeu as mãos e falou, pronto, tá precisando de ajuda. Não era nada. Tá tudo bem. Vamos lá. Mas melhoras para ele, aliás. A forma como os chineses... obrigada. Como eles construíram a nacionalidade dele não é vazia. Como é a nacionalidade o sentimento patriótico do chinês? Eles aprendem desde o jardim da infância, em como o país deles é bonito, em como a cultura deles é milenar e é importante, como que o respeito das regras, como que tudo que vai, a doutrinação, não dá para dizer, tem esse lado, isso aí é inegável, gente. Acho que todo lugar deve ter, e de alguma forma,
Depois a gente pode chegar e trago isso, mostro como isso acontece aqui em Portugal também. Mas existe, acontece. Só que como eles têm uma cultura riquíssima, vasta, e eles são criados para valorizar e consumir essa cultura, a maior parte das pessoas, assim, majoritariamente dos turistas visitando os pontos importantes turísticos na China são os próprios chineses. Eles fazem muito turismo dentro do próprio país, eles valorizam demais o próprio país. Aí você chega nos Estados Unidos, é um patriotismo vazio. É louvar a bandeira, porque nossos filmes são muito bons, é a música, que tem músicas, artistas muito bons, é claro, mas assim, mas você vai ver as letras, não são músicas tão profundas. Mas o que é bem americano? Não, porque América, tá, mas o que é América? Não, porque América parece um patriota na manifestação de Bolsonaro falando de anistia. Sabe, que é vazio, não tem argumento, os caras. Sim. Não, tem que ver isso aí. A sensação que eu tenho é a mesma quando eu vejo a bandeira do Brasil, é a bandeira de Israel, é a bandeira americana. Mas eles são incutidos. Desde a mesma coisa que acontece na China, acontece lá nos Estados Unidos. Desde a de infância. Eles não tem uma única produção audiovisual nos Estados Unidos em que em algum momento a bandeira não apareça. Sim. Pode prestar atenção. Pegue agora. Pense em qualquer série, por mais que seja uma série, sei lá, super crítica, que fale mal dos Estados Unidos, em algum momento a bandeira ela aparece. É obrigatório, é uma lei. E mesmo com a bandeira, as produções mais conceituadas deles são de imigrantes. Olha os filmes que ganham Oscar. Mas aí você entende, porque a minha bandeira é importante. Mas o que significa a tua bandeira? Não, porque a gente lutou. Tá, até aí o Brasil foi colônia e a gente também lutou para tirar os colonizadores daqui, e daí? Não, mas não tem um argumento, mas não tem uma valorização. Então é a cultura do fast food, do blockbuster, a média de pessoas que leem livros de leitura anual, de número de livros anuais lidos nos Estados Unidos consegue ser menor que do Brasil, que até me choca, porque lá é mais barato. Eles têm é mais acessível para eles. Mas é complicado, porque também no Brasil o livro mais lido atualmente nesse ano é Café com Deus Pai, né? Então, e livros para colorir. Nada contra, mas aqui tem muito livro melhor, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.